Programa ricardoholandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net. O nosso convidado de hoje é o engenheiro, amigo de longa data, xará do meu irmão, o engenheiro Oscar Allgaier, da Allgaier Engenharia. E a entrevista com ele é por conta do Silvio Lopes, hein? O grande Silvio Lopes. Pô, o cara fez o prefácio do livro, né? O que um engenheiro pode escrever de livro, hein? Olha, cálculo estrutural, obras, engenharia, mas não, né? Reengenharia do humor. Oscar Allgaier, quanto tempo a gente, nós colorados, entrando na cota dos colorados, ainda bem, né? Estamos ainda bem, no chega... grupo de campeões mundiais, vamos dizer. Chega o Silvio Lopes, né? O Silvio Lopes está aqui nos bastidores, né? Está aqui, veio supervisionando a entrevista, vê se eu faço direitinho, porque tu sabe que ele é meu padrinho, não? Ah, é? Sim, ele me levou lá. Que ano era aquilo, Silvio Lopes? Lá no Câmara 2? 1990. Eu era um adolescente, né? Já o Silvio Lopes, um jornalista experiente. Né? Renomado. Renomado. E nós brincamos. E o Silvio Lopes entra na cota dos gremistas, né? Tá Como é que tu deixou um gremista fazer o prefácio do teu livro? Assim, ó, ninguém é perfeito também, né? Isso é clássico, né? Mas é teu amigo, né? Tu tinha que deixar. Ele pediu, por favor, Allgaier, deixa eu fazer o prefácio do teu livro. Isso aí. E tu tinha que dar uma multicor, né? Te bota um pouco de azul, um pouco de preto, vermelho e branco, e fica tudo na verdade, que é o gaúcho. Eu não participei, mas eu queria cumprimentar os teus telespectadores, te cumprimentar pelo programa, e dizer que realmente o Silvio foi uma pessoa que deu... Esse livro está assim, sendo pensado há mais de 15 anos. Né? Foi uma ideia que eu tive porque a construção civil, o ramo que eu atuo, que é na parte de obras comerciais, ele, como toda obra, ele tem a sua seriedade, tem os seus compromissos, mas o próprio meio da construção civil ele propicia algumas coisas que até no momento podem não parecer engraçadas, mas no recontar a história, no repensar ela, pode-se ter um fundo de humor. E pensando nisso, eu fui pensando algumas histórias, fui pensando em como dividir essas histórias, né? Compartilhar, que é o termo mais moderno. Atual, né? moderno. Né? Compartilhar essas histórias. Algumas eu contava em roda de amigos e achavam muito interessantes, né? Engraçadas. Não é um livro de piadas, é um livro de humor, tem uma diferença, né? E aí fiquei guardando os textos, pensei em como fazer o livro, mas as atividades do dia a dia e as atividades na empresa não me permitiu destinar um tempo assim para que eu pudesse me dedicar totalmente a fazer o livro, né? E dá um trabalho fazer um livro, não é uma coisa muito simples. Agora que eu vi o que é fazer um livro. É um trabalhão, né? É um trabalhão. E tem que contar com as pessoas certas. Isso eu fui amadurecendo a ideia. 15 anos? Mais ou menos 15 anos. Até que no início desse ano, trocando uma ideia com o Silvio, passei para ele qual era a minha intenção. E aí ele falou, olha, eu te ajudo, eu já tenho várias obras publicadas e obras que foram um sucesso, né? E aí eu disse, se tu me ajudares, eu vou então botar em prática esse ano o livro, né? E aí foi o que aconteceu, daí fui buscar, reunir os textos, alguns, por incrível que pareça, eu já tinha eles só mentalizados, e outros eu só tinha o título para o texto. Era o caos, a história estava mentalizada. Estava todo o livro na minha cabeça, né? Então foi a questão de colocar ele no papel e buscar as pessoas certas para me assessorar no livro, né? E quando se faz um livro, Ricardo, uma coisa que me caiu a ficha, quando se faz um livro, você vai entrar dentro da casa das pessoas, você vai entrar em bibliotecas, você não sabe onde o livro vai estar.
E a qualquer momento um pode abrir o livro e dizer, olha o que esse cara escreveu, eu não concordo. Vai causar uma impressão de cada um que tiver a sua interpretação sobre o que foi feito no livro, né? O que foi colocado como conteúdo. Então eu tive todo um cuidado também de não colocar textos que fossem, vamos dizer assim, politicamente incorretos, né? Eu teria outros textos para colocar, mas repensei e coloquei de uma maneira que desse ao leitor e esse leitor como público em geral, não só na área da engenharia, desse a eles uma leitura prazerosa, uma leitura descontraída, leve. Essa foi a ideia do Reengenharia do Humor, né? E por que reengenharia? Porque hoje essa palavra reengenharia, ela está muito em moda, e a mais em moda é a financeira. Sim, é o que a gente tem que fazer todos os dias, uma reengenharia financeira do nosso orçamento até, né? Para sair dessa crise que nós entramos aí lá a partir de 2012, 2013, né? E que tá aí a marolinha, né? A marola, a marolinha, aquela que não ia dar nada, né? E o Silvio Lopes já avisava, olha, porque o Silvio Lopes, né? Muita gente identifica o Silvio Lopes só como um jornalista. Sim. Conhecido, conhecidíssimo, e dos bons jornalistas, que tem lado, né? O jornalista que tem lá. Mas o Silvio Lopes é um economista de mão cheia, né? Sim. Ele é mestre em economia, ele outro dia fez uma análise para nós aqui no programa, até vou convidar o Silvio de novo, aproveitar que ele está nos bastidores aqui, já vou combinar aqui que ele é vizinho do local que nós gravamos aqui, no Centro Empresarial Televisa, e vamos falar do que vai acontecer na economia, porque tem que dar uma mexida na nossa economia. É o que todos os empresários estão esperando, né? Nós temos uma carga tributária excessiva, um desperdício enorme na produção, e na área de alimentos chega a ser 50% que vai fora, né, Silvio? Eu estou pegando aqui uma cola dele, em determinadas áreas 50% entre o colher ou buscar, vamos pegar os peixes, por exemplo, vai lá no mar, o que se pesca, não sei se chega a metade na mesa do consumidor, né? Porque muita coisa vai fora, porque não é bem guardado, não tem refrigeração adequada, não tem tecnologia adequada para trazer isso aí. Então nós temos que ter uma mudança muito grande e parar com essa carga tributária absurda, porque a lei de Laffer já foi quebrada há muito tempo aqui no Brasil, e nós temos que baixar a carga tributária para que todos possam contribuir com a sua parte, né? E melhorar isso aí. Na área da construção civil, e depois nós voltamos, vou pedir para tu contar alguns causos aqui do livro de humor. Na área da construção civil, como é que vocês estão sentindo esses últimos anos, tá? Em que o poder aquisitivo da classe média, que sempre manteve a construção civil, se exauriu, né? Os programas do governo que foram criados de Minha Casa Minha Vida também não tiveram o sucesso aquele esperado, e as empresas construtoras aí constroem para quem? Alguém tem que comprar isso aí. Como é que está essa situação na área comercial e na área residencial, Gaia? A minha empresa atua mais na área comercial. Então a área comercial é muito simples a equação, né? Ou seja, se uma loja vende e ela consegue se expandir, ou a rede consegue cumprir o seu plano de expansão, mais lojas serão construídas. No momento que a loja não vende nem para manter as instalações que já existem, obviamente o seu plano de expansão vai ser reestudado e vai deixar de ser colocado em prática. Isso gera menos empregos, gera menos impostos, né, que é o que interessa para o coletivo, e é uma cadeia, né? Bom, área de incorporação. O que o mercado atualmente está praticando na área de incorporação, que também a gente tem uma atuação? Aquele mercado que 2012, 2013 se montou, como chamamos de boom da construção civil, ele deixou de existir muito rapidamente quando... Foi uma bolha. Foi praticamente, eu não chamaria de bolha, mas foi um pico de mercado que talvez não se repita em 30, 40 anos aqui no Brasil. Né? A gente sabe, pela trajetória que a gente tem, a gente já viu coisas parecidas no passado, quando implantaram o BNH, depois outros planos que vieram que propiciaram um crescimento, mas não nas proporções desse último, porque ele era muito, vamos dizer, ele não tinha nenhuma sustentação para ser feito daquela maneira. Então,
Aquilo inflacionou os terrenos, porque havia uma procura muito grande de áreas para novas funções, né? Essas áreas foram sendo projetadas, foram feitos empreendimentos, inundou o mercado de oferta, com a oferta de novos imóveis, né? Com isso, naquele momento, os imóveis usados também tiveram uma valorização natural, e no momento que tudo se delineou como está no momento, né, começaram a ter as rescisões de contrato, né? O pessoal comprava, perdia o emprego, diminuía a renda, então começaram a devolver os imóveis. Isso causou um problema muito grande para os construtores e para o sistema financeiro também, captação. Então todo mundo sofreu com isso. Mais a questão, vamos dizer, da própria conjuntura, as pessoas começaram a protelar seus compromissos, não casaram mais, continuaram morando com os pais, então começou realmente... Ou ficaram no imóvel pequeno e não deram o passo para frente. Por isso a gente diz brincando que hoje vamos dizer, o setor que mais progrediu no país é o vende-se e aluga-se, né? Que é o que mais se vê placa de vende-se e aluga em tudo que é imóvel, seja apartamento como imóvel comercial. E temos avenidas inteiras em São Paulo, aqui em Porto Alegre mesmo, em todas as cidades, que quadras e quadras com 1 a 2 lojas abertas, né? Isso é muito ruim para a economia. Bom, é só entrar nos shoppings, o que aconteceu também, o que tem de propaganda do shopping dentro do shopping, né, de lojas fechadas, é muito grande, né? O shopping não é uma ilha dentro da economia. Não é uma bolha, né? Ele também sofre os mesmos reflexos da economia que não gira. E isso a gente tem esperança que venha, porque o potencial do país, ele tem necessidades em todos os setores, né? Se olharmos hoje o nosso índice de metro quadrado de shopping por habitante, ele é 30 vezes menor que os Estados Unidos, que também já está mudando seu perfil de shopping, né? Mas teria ainda um grande espaço para se expandir. Mas não acontece porque a economia realmente engessou, talvez nesse último ano, por ser um ano de eleições, de definições de política, né? Tivemos ainda uma Copa do Mundo que, bem ou mal, ela impulsiona alguns setores, mas a maioria fica no limbo, né, nesse período, né? Então é um ano que nós iniciamos com o Carnaval, Copa do Mundo, e agora estamos terminando o processo eleitoral. Tudo isso ajuda para que a economia não tenha aquela trajetória esperada por todos os economistas e políticos, enfim. Estamos conversando aqui com o engenheiro Oscar Allgaier, da Allgaier Engenharia. Estamos aproveitando ele para falar um pouquinho do mercado imobiliário, do mercado da construção civil, da economia no país. Nós vamos a um rápido intervalo e daí voltamos com a reengenharia do humor. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795. Voltamos com o programa RicardoOrlandini.net. Estamos conversando com o engenheiro Oscar Allgaier. O Oscar, pô, uma história, gente. Quanto tempo nos conhecemos lá com o meu irmão Oscar, o Oscar Orlandini, também engenheiro, teu colega lá. O tempo que ele estava lá na Ritter Engenharia, né? Engenharia. Ele era também no Unibanco, né? Unibanco, ele trabalhou com o Lúcio Garcia lá no Unibanco. Fazia avaliações para o Unibanco para conceder crédito imobiliário, né? Exatamente, ali que eu conheci o Oscar, gente muito boa. O Oscar ali. Era gente muito boa mesmo. Né, o pessoal queria captar recursos para a construção, né? Eles faziam as avaliações e o acompanhamento das obras, né? Que o Unibanco soltava aquele dinheiro. Quem é consultor sabe, daí recebe o pingadinho lá, tem que mostrar que fez lá, comprovava, daí liberava o dinheiro, continuava a construção. Financiamento imobiliário. Um sistema que funcionou muito bem.
Tá, mas vem cá, falar um pouquinho do Internacional, né? Será que é melhor momento? Não, sempre é bom momento de falar do Inter, como é sempre bom momento de falar do Grêmio, né? O que a gente vai fazer, né? Os dois estão aí, os dois times do coração dos gaúchos aí, e o que seria dos gremistas e colorados se não existisse o outro, né? Exatamente. Nas cidades onde tentaram unificar equipes rivais, o futebol acabou, né? Terminou. Acabou. Né? Eu vejo lá em Santa Cruz, não é questão do futebol, quando tinha o basquete, que era a União o Corinthians e a União, que era famoso, né? No momento que juntaram os dois, terminou o basquete na cidade. Então, não, tem que ter alguma rivalidade. Uma época também Caxias e Juventude fizeram a Ser Caxias, aí tiveram que desmembrar novamente, porque senão, né? Um vive do outro, né? Um vive do outro. Oscar, em engenharia do humor, então, 15 anos atrás, tu começou a já guardar alguns alfarrábios lá com algumas ideias, outras coisas na cachola aqui, que foi guardando, de causos, histórias. E como é que foi a compilação agora em 2018 e o que tu poderia nos contar da engenharia do humor que não fosse um spoiler lá que vai acabar com esse campeão de vendas aí, que tenha o prefácio do Silvio Lopes. Tranquilo. Prefácio do Silvio Lopes e a diagramação. A diagramação e as ilustrações do Marco Aurélio. Tem o Marco Aurélio. O Marco Aurélio já ia falar dele, mas a capa, eu não posso deixar de falar, senão apanho em casa. A capa da minha filha Luísa, que é designer. A diagramação dela também foi muito elogiada, a diagramação dela, a maneira com que ela distribuiu os textos e criou uma forma diferente para os títulos. Né? Então eu fiquei muito satisfeito porque eu tinha aquela história de que santo de casa não faz milagre, não. Na minha casa fez um milagre muito grande. A filha então fez aqui. Luísa Algaia, né? Bonito aqui. Não, foi essa capa, eu adorei ela porque era o que eu pensava para a capa. Uma grua com um prédio inteiro sendo pensado e fazendo uma reengenharia da cidade, né? Essa era a ideia. Com ilustrações do Marco Aurélio, bonitas ilustrações aqui, né? O Marco Aurélio é interessante, Ricardo, porque eu conhecia o Marco Aurélio da Zero Hora, eu nunca conhecia ele pessoalmente, mas eu era um grande admirador do trabalho dele, então praticamente... Ele tem um traço bonito, mas né? o cara, não, é uma inteligência... E sacadas. O cara é impressionante. E aí fui criando aquela admiração e eu já começava a minha leitura pela charge do Marco Aurélio. Queria sempre no outro dia saber qual era o assunto do dia, da véspera. E durante uns 15 anos, desse mesmo prazo, qualquer coisa que eu me lembrasse ou achasse que poderia servir de material para o Marco Aurélio, eu mandava um e-mail para ele, despretensioso. E alguns, pelo volume que ele tinha de e-mails, talvez não visse ou coisa tipo, mas alguns ele aproveitava e me mandava lá um graças. Graças, Oscar. E um dia, dois, ia aparecer uma charge naquele tema. E lembra que ele tinha uma página inteira no final da Zero Hora, dominical? Gostava muito daquilo. Algumas frases eu enviava, ele mudava um pouquinho e aproveitava o material. Então eu fui criando uma afinidade sem conhecer pessoalmente. E aí aconteceu que agora, por ocasião do livro, eu disse, eu quero ilustrações e quero que seja o Marco Aurélio. Mas ele já estava afastado da Zero Hora, já estava aposentado. E aí um amigo meu em comum, eu sabia que eles se davam bem, o Jaime Eduardo Machado, grande Jaime, um abraço para o Jaime aí, que deve estar nos assistindo em casa, me passou o contato do Marco, liguei para ele, e aí, alô, aquele alô frio, sabe, não conheço o cara. E eu disse, Marco, eu estou com o projeto assim, 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 me manda os textos, beleza. Pedi para minha secretária imprimir, que ele estava sem e-mail. Mandei os textos e deixei passar uns 10 dias. Eu disse, não vou incomodar o artista não se incomoda, não se pressiona. A gente deixa ele trabalhar, né? Aí liguei, Marco, tu recebesse os textos, conseguisse dar uma olhadinha? Ele, já fiz 15 ilustrações, quantas tu quer mais? Assim, eu disse, cara, nem te contratei ainda. Não, mas isso é outra história, gostei muito dos textos, já estou com elas aqui, vamos marcar um horário, eu vou te passar as ilustrações e ver se tu gostasse. Aí quando ele me mostrou, eu disse, cara, é isso aí que eu preciso. Maravilhosas. E ilustrou muito bem o meu livro, não é todos os textos que têm ilustrações, mas os que a gente escolheu para ter ilustração dele, fiquei realizado, porque foi uma coisa de ídolo e fã, né?
Tu falou do Marco Aurélio, eu acho que nós somos de uma geração, Oscar, que a gente abria a 0 hora, os jornais da época ia direto na charge do dia. Exatamente. A charge nos dizia o que estava acontecendo. Comecei a ler assim. jornal, pegar o gosto pelo jornal com São Paulo, lembra? Lembro de São Paulo. Que a minha mãe dizia, olha, domingo tem a tirinha do São Paulo. Então a gente ficava a semana toda esperando aquela tirinha. Silvio, tu fosse desse tempo ou bem antes, né? Tá certo. Não, o Silvio acho que é antes disso. Ele inventou a chave. Nós era o gurizinho, ele estava lá. Mas isso aí que me deu gosto pela leitura de jornal. Daí tu via a tirinha, daí tu ia lendo um quebra-cabeça. O Silvio acho que participou até do Tempo e o Vento, né? Estava lá o Silvio. Né? Na Arca de Noé. Na Arca de Noé. É muito espirituoso. Tu pode contar um caos que tu acha bem interessante? Claro, como tu falasse... Sem spoiler. Não, eu posso entrar nos assuntos, mas não é que eu tenho nada... Mas tem um que é muito interessante ali, que esse é um texto daqueles que eu te falei que não é da área de construção civil, me foi passado por uma amiga de uma outra filha minha, eu tenho 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos, um abraço para todos lá e para Ana Luísa, minha esposa. Olha o nome, vamos dar o nome aí. Maurício, que hoje é o responsável pela Algar Engenharia, Maurício, Guilherme, que também trabalha na Algar Engenharia, arquiteto, e a Ariane, que faz a parte financeira da Algar, essa que tu tem que falar com ela, não comigo. Eu e o Silvio, vamos lá. Exatamente. E a Luísa, que é a artista da família, fez me ajudou muito no livro. Mas uma amiga da Ariane estava viajando numa viagem tipo Porto Alegre, Florianópolis, é um dos textos, né? Se chama Problema o texto, né, senhor? E no banco da frente ia uma mãe com uma menina de uns 7, 8 anos por aí. E aí ela entra e pega no sono, acorda, tudo, via que a criança falava muito e a mãe respondia e tudo. Daqui a pouco ela acordou e só viu que a menina fez uma pergunta para a mãe. Mãe, por que algumas pessoas falam problema e outras falam problema? E aí ela, que pergunta interessante, né? Quero problema e problema. Exatamente. Aí deu um silêncio e a mãe disse, filha, a mãe vai te explicar. Problema são aqueles da escola, da matemática. E problema, ela disse assim, problemas são os da vida da gente. Quer dizer, não foi a explicação mais lógica, né? Então tem os textos... Problema e problema. Quer dizer, são o problema é da matemática. Da matemática, da escola, que enche o saco da gente. Os problemas são os da vida da gente, que a gente tem uns montes aí, né? Mas é isso. Vem cá, Oscar, onde é que o livro vai estar disponível? Atualmente ele está em toda a rede Cameron, tá? Que está nos dando uma força muito grande. E também, assim, quando eu fui para fazer o livro, né, porque engenheiro tem que fazer a reengenharia do custo, quanto vai custar, aquela coisa. Né? Essa parte. Isso o engenheiro tem que ir a fundo, porque ver se o projeto é viável ou não. Aí todos os editores, as pessoas que eu falei, livrarias, disseram, olha... se tu for um Silvio Lopes, tu ganha muito dinheiro com o livro. Mas como tu é iniciante, Paulo Coelho, Silvio Lopes, Marta Medeiros, essa turminha vive de livro. Tá? Mas como tu é um cara iniciante, assim, é o primeiro livro teu, vai te sobrar depois de tudo, bancando o livro, que é o que a gente se propôs, sei lá, 10%. Me falaram, todos me disseram a mesma coisa. Eu falei, bom, se vai sobrar 10%, isso não vai fazer muita diferença na minha vida, né? Pela tiragem que vai ser inicial de 2.000 livros. Então eu vou destinar 5% para a ACD, que a gente colabora lá, e para a Kinder, que faz um trabalho maravilhoso com crianças com necessidades. Duas belas escolhas. Então, na própria, se me der licença aqui... Sim. O que eu fiz? Aqui já diz que vai ser destinado parte, né? E também tem um incentivo para que as pessoas passem a ser colaboradores voluntários das 2 instituições. E aí tem o site para isso. Tem um esquema que dá para fazer até do imposto de renda a pagar, né? Isso, não tem várias nada maneiras. Fazer, várias. Né, olha, se for uma tarde lá distrair a gurizada, já é uma colaboração. Né? A financeira ajuda muito porque os custos são muito altos. Né? E o trabalho da CD e da Kinder são trabalhos maravilhosos. Quem vai lá fica encantado. Né? Então, foi destinado para eles, essa parte da renda é para eles. E eu fiquei muito satisfeito, porque
foi uma realização minha fazer um livro e poder compartilhar com as pessoas algumas histórias. E eu tenho tido um retorno muito grande das pessoas que foram no lançamento dele, que foi agora semana passada no Iguatemi. Eu esperava aí 60, 70 pessoas, foram mais de 300. Olha só. Tivemos lá, eu fiz dedicatória em 170 livros. Foi uma coisa, uma loucura. Começou às 6 da tarde, terminou quase 11 da noite. E eu não esperava uma repercussão tão grande. É o toque do Silvio Lopes. Exatamente. Aí. O cara é o Midas brasileiro, né? É o Midas brasileiro. Se não digo brasileiro, pelo menos o gaúcho. Onde ele toca, o livro vira best-seller. Mas Oscar, muito obrigado pela oportunidade, cara. Bom te ver. Bom que o Ricardo da Divex me mandou lá, que tu estava esse cara é nosso parceiro. Eu não poderia deixar de citar, porque talvez o sucesso das nossas esteja na Divex, que é uma empresa que a gente confia muito. De tecnologia, coisa e tal. O Ricardo passou lá para mim e disse, que o Oscar, um livro em engenharia do humor? Tá aí a pauta do nosso programa. Grande, Ricardo, um abraço. Sucesso, Oscar, e vamos rir muito aí, ou pelo menos ter um sono mais... Eu gosto de, ao deitar, ler algumas páginas de um livro. Já hoje vai para a cabeceira que legal. E estará lá. Obrigado, Oscar. Obrigado, Silvio Lopes. Até o próximo programa. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes.